Na tarde da última sexta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Thuma Júnior, julgou como procedente o pedido de impeachment feito para retirar o presidente Augusto Melo do cargo. Com essa decisão, o processo de impeachment está definitivamente iniciado. Mas afinal, o que acontece daqui para frente e como isso pode afetar o campo do Corinthians? Bem, já começando aqui pelos processos iniciais, de todo o processo mesmo de um impeachment. Em times assim de massa, que são instituições e não são SAFs, como são exemplos de, por exemplo, Corinthians e Flamengo, você tem um processo muito semelhante ao que você tem na política brasileira mesmo. E aí eu vou repassar aqui o passo a passo do Corinthians nesse caso. Como eu já disse na introdução do vídeo, o processo inicial é realmente o Romeu Thuma Júnior, ele julgar como procedente e isso foi feito. A partir de agora, a Comissão de Ética do Corinthians vai ter até 10 dias para comunicar ao Augusto Melo dessa decisão oficialmente, porque naturalmente já está sabendo, assim como nós estamos sabendo, e posteriormente o presidente Augusto Melo ele vai ter um tempo de 10 dias para formular uma defesa contra esse processo de impeachment. Depois da defesa do Augusto Melo ser apresentada, aí a Comissão de Ética do Corinthians vai entregar essa proposta de defesa do Augusto Melo para o Romeu Thuma Júnior e ele vai analisar. Posteriormente, o Romeu Thuma Júnior ele vai convocar uma reunião para encaminhar ou não a destituição do Augusto Melo do cargo. E caso seja aprovada a destituição, você vai ter um voto secreto, utilizando todos os apoiantes do Corinthians. E aí sim, dependendo do resultado dessa votação, o Augusto Melo ele pode ser destituído ou não. Em caso de destituição, aí o vice atual do Corinthians, ele assume até serem convocadas novas eleições. E aí, muito provavelmente, André Luiz, que foi o candidato derrotado, nas últimas eleições, iria se candidatar pelo lado da renovação e transparência, e talvez a oposição, que atualmente está no poder, colocasse outro candidato, mas muito provavelmente seria derrotado pela força realmente da renovação e transparência. Com todo esse processo explicado, vamos realmente aqui tratar dessa situação. O processo de impeachment do Augusto Melo, ele é realmente muito perigoso. Existem sim embasamentos para o presidente ele ser deposto, muito por conta de todo aquele rolo com a Vadibet, o Laranja, situações como essa, que foram desgastando muito a imagem dele. Isso, alinhado com um desempenho patético do Corinthians em campo, que está na zona de rebaixamento, só colabora ainda mais para toda essa pressão da oposição cair em cima dele e tentar, assim, um impeachment e a antiga diretoria buscar retomar o poder. Eu acho que esse processo ele muito provavelmente vai pra frente caso o Corinthians, por exemplo, ele não melhore em campo, porque uma coisa é você entrar com esse processo de impeachment com o Corinthians, por exemplo, no G4 ou no meio de tabela brigando nas Copas. Outra coisa é você entrar com esse processo quando o Corinthians ele tá em crise, com chances reais de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, toda essa pressão por cima do presidente, ela realmente só vai acabar se o Corinthians ele melhorar em campo. E agora com esse processo iniciado, você vai ter diversas questões burocráticas de votação e por aí vai. E a conclusão desse processo muito provavelmente vai durar por alguns meses ainda. Eu chutaria que até o final do ano a gente ainda não deve ter realmente uma decisão disso, ou no mais tardar até novembro, mais ou menos. Eu ainda acho que o Augusto Melo ele vai ter um tempinho na presidência do Corinthians. Caso ele realmente venha a ser deposto, todo esse processo ele ainda vai demorar. Com tudo isso dito, agora é realmente importante a gente dizer o quanto isso afeta no campo do Corinthians. Cara, assim, falando de roteiros de times rebaixados. O roteiro mais padrão de um time rebaixado é realmente uma crise política muito grande. O Corinthians ele vem sofrendo muito disso desde o início do ano até agora, e eu ainda vou me debruçar sobre esse tema no final do vídeo. Essa crise política, juntamente com os resultados não vindo, e ainda pior, o time desempenhando em campo, porque como eu já venho batendo essa tecla aqui no canal, o Corinthians ele desempenha em campo, o Corinthians ele pratica um bom futebol, só que na frente ele peca na finalização. Tudo isso daqui é a sopa perfeita pro Corinthians ser rebaixado. O que falta para essa sopa ficar completa? Você ter algumas demissões de técnico. Se o Ramon Dias ele cair, aí vinha outro cara, e esse cara cair, por exemplo, e também vinha outro mano, aí isso aí é a receita completa pro rebaixamento do Corinthians. Aí a gente tem que falar algo aqui muito sério. O Augusto Melo, ele, quando ganhou as eleições, retirou uma diretoria que vinha há 16 anos no poder do Corinthians, e naturalmente essa direção que se apossou do Corinthians por muitos e muitos anos, ela não iria aceitar isso tranquilamente. Obviamente viria a ter uma resistência. Essa resistência ela vem sendo apontada desde o início do ano. No afinal, o Corinthians ele não tem um dia praticamente tranquilo no quesito de noticiário.
O Corinthians todo dia ele tem uma notícia ruim saindo no noticiário. Por quê? Porque a renovação e transparência esteve tanto tempo no Corinthians que realmente você tem ali todo um ecossistema criado que é muito mais favorável realmente à renovação e transparência. Então esse vazamento de informações para a imprensa fica muito mais fácil. E assim, isso é praticamente um fato e o Augusto Melo ele também vem tratando isso nas entrevistas. E aí a gente chega naquele mérito. Cara, o Corinthians ele tá nessa situação também no campo e também administrativa por conta da renovação e transparência. A gente não pode negar isso. Você ficar 16 anos no poder de um clube e você sair dele deixando o time devendo 2 bilhões, não é uma situação lá de administração muito boa. E realmente não colaborou pro Corinthians sair dessa situação terrível. E aí você tem toda a administração do Duílio, que tentou conquistar um título a qualquer custo no último ano, e aí deixou um elenco basicamente envelhecido, necessitando urgentemente de uma renovação, e Augusto Melo ele teve que fazer isso tudo na marra. Tanto que só agora nessa janela de transferências que ele conseguiu realmente fechar o elenco. Só que naturalmente você jogou 6 meses no lixo e o Corinthians se complicou muito nesses 6 meses. E aí você chega na situação atual. O Augusto Melo, ele é mil maravilhas? Não. O Augusto Melo, ele errou muito e muito durante todos esses 8 meses que ele esteve na presidência do Corinthians. Caso vai de bet com laranja, você acaba perdendo seu patrocínio master com o quê? 5 meses de contrato. Toda a questão do Lucas Veríssimo lá no início do ano, que ele é apresentado como um dos rostos realmente da primeira patrocinadora do Corinthians, a Vaidbet, e depois ele sai com todo aquele rolo por não ter pagado a multa pro Benfica. Depois você tem o caso Mateuzinho, que você manda o moleque vir treinar, ele participa de um treino aberto pra torcida e depois os acordos eles não fecham, você manda ele de volta pro Rio, depois tem que pagar muito caro pra trazer ele de volta. O soco que o Augusto Melo ele deferiu, né, num torcedor do Cruzeiro, quando o Corinthians enfrentou o Cruzeiro no Mineirão. Toda essa situação, ela desemboca pra 8 meses terríveis de administração, não são bons 8 meses, tem acertos como, por exemplo, contratações. Você tem o Garro, você tem o Hugo Souza, você tem o André Ramalho, até em patrocínio mesmo. O Corinthians ele vem conseguindo recuperar um pouco desse dinheiro que ele não tinha com o patrocínio. O patrocinador Esportes da Sorte do Corinthians paga bem e o Corinthians conseguiu se valorizar, muito por conta também daquele rolo da Vaidbet, de ser o maior patrocínio da história do futebol brasileiro e por aí vai. Agora, por exemplo, o Corinthians ele paga salários em dia, o que na última administração do Duílio não acontecia. Você tem sim pontos positivos, mas em compensação você tem pontos extremamente negativos. E aí a gente chega naquela situação que realmente você tem motivos para esse impeachment acontecer, só que na minha visão esse impeachment ele só sacramenta a queda do Corinthians. Cara, esse impeachment ele vem num momento tão oportuno para a oposição do Corinthians hoje, que é até liderado por um dos ex-presidentes que contribuíram para deixar o Corinthians nessa situação de merda, que foi o Mário Gobi, e ainda se auto-intitulam como um movimento apartidário, que é patético, é ridículo. Tudo isso ele vem num momento tão oportuno para conseguir derrubar o Augusto Melo, mas que em compensação é terrível para a instituição. Não tem um momento pior para toda essa situação política do Corinthians explodir do que esse atual. Porque o Corinthians ele tá afundado na zona de rebaixamento, jogando futebol, só que não conseguindo resumir todo esse futebol jogado em gol. É uma situação desesperadora pro torcedor corintiano ver o time desempenhar em campo e não conseguir as vitórias. É frustrante, é um sentimento de impotência, e aí você ainda tem esse monte de... Eu não posso falar as palavras que eu quero, mas você corintiano que tá vendo esse vídeo, você sabe muito bem as palavras que eu quero falar. Você torcedor rival também imagina, né, pelo meu ódio, pra fazer realmente esse vídeo aqui. Não tem um momento mais oportuno pra esses caras tentarem retomar o controle do Corinthians. Esses caras que acabaram com o Corinthians. Esses caras que jogaram o Corinthians na lama. Esses caras que fizeram o Corinthians ter uma eleição tão patética em que o Augusto Melo era a melhor opção. O Augusto Melo era a via menos pior da última eleição do Corinthians. O Augusto Melo ele não é um cara pra ser presidente do Corinthians. Mas do outro lado você tinha alguém tão incompetente, tão pior do que ele foi a melhor opção. E aí você tem toda essa situação explodindo bem agora. Cara, é muito oportuno e chega a ser nojento. É nojento como as coisas funcionam no Esporte Clube Corinthians Paulista. É nojento como você tem essa disputa por poder visando só o ganho próprio e não o ganho da instituição. É nojento como tratam o Corinthians. O Corinthians que tem um potencial para ser um dos maiores clubes da América Latina. O Corinthians que tem uma história centenária, que tá jogada na lama por conta de péssimas administrações e de caras, André Sanches, Duílio, Mário Gobi, que sentaram na cadeira de presidente pensando só neles mesmos. Que construíram um estádio absurdamente caro, sem motivo para ser tão caro assim,
e hoje é praticamente impagável. Contratações absurdas. Cara, só olha as contratações do Corinthians de 2016 a 2020. O Corinthians tinha um sub-23 com mais de 40 jogadores em 2020. Isso é ridículo. Realmente, hoje, o Corinthians ele não tem uma situação política que eu vejo solução. A única solução que eu vejo é realmente uma SAF. E antes que caiam matando em cima de mim por defender uma SAF no Corinthians, eu tenho que deixar claro que o Corinthians ele não é o tipo de clube que precisa de uma SAF. Porém, a situação atual do Corinthians, ela pede uma SAF. Eu ainda quero desenvolver isso daqui em um vídeo, porque eu vejo que a torcida do Corinthians ela tem uma visão muito deturpada do que é a SAF. O Corinthians, normalmente, ele não precisa de uma SAF. Mas o momento atual do Corinthians, ele clama por uma SAF. Porque qualquer pessoa que se envolva na política do Corinthians hoje, ela não tem capacidade técnica, ela não tem competência para gerir esse clube. Não tem uma pessoa que você veja no quadro político do Corinthians hoje que tenha a capacidade de gerir esse colosso. E realmente o futuro do Corinthians, cara, ele é muito nebuloso. Eu não tenho boas expectativas. Por fim desse ano, é complicado. O Corinthians ele tem um campeonato brasileiro completamente absurdo a partir daqui. Um campeonato brasileiro muito complicado, que o time ele vai ter que fazer alguns milagres se ele não quiser ser rebaixado. E politicamente nada colabora com o campo, né? E a gente sabe muito bem que o Corinthians ele tá seguindo o roteiro de time rebaixado. Ele tá caixinha por caixinha completando o roteiro de um time rebaixado. Tem aquele bingo do rebaixamento, o Corinthians está a pouquíssimas casinhas de concluir ele. E o futuro do Esporte Clube Corinthians Paulista é muito, mas muito preocupante. E assim, um time que tem a torcida que tem, com a maior organizada em questão de número do país, e que fala, que cobra vídeo após vídeo, declaração após declaração, que a fiel torcida tem poder, mas ao mesmo tempo, essa mesma organizada ela não faz nada, ela foi conivente durante esses 16 anos, porque afinal o Corinthians estava ganhando o título. O Corinthians estava indo bem no campo, e o campo mascara muito bem o terror administrativo que às vezes um clube é. Essa fiel torcida que nesse momento deveria se unir para tirar toda essa gente, com essas organizadas colaborando bastante, porque elas têm muito poder no Corinthians. E se você acha que uma Gaviões da Fiel da vida, ela não tem uma influência absurda sobre o Corinthians, você tá só enganado, porque elas têm. Elas não fazem nada. E, cara, assim, sendo bem sincero, eu acho que se você não tem uma mobilização absurda da torcida do Corinthians para realmente retomar o controle do clube, essa situação ela não vai mudar e o Corinthians vai continuar nesse limbo de desgraça por muito e muito tempo. O Corinthians ele prega muito aquele ditado, o time do povo. Só que se tem uma coisa que o Corinthians não é há muitos anos, é ser do povo. Isso tem que mudar. Senão o Corinthians, cara, uma instituição de quase 114 anos, agora em setembro vai fazer 114 anos, vai ter um fim muito trágico. Se você gostou desse vídeo ou concordou com essa mensagem que eu tentei passar aqui e quiser colaborar para esse vídeo chegar a mais pessoas, eu agradeceria bastante se você deixasse o seu like, a sua inscrição e ativasse o sininho para receber outros vídeos aqui do canal. É isso e até o vídeo de amanhã.